Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar da temática mudança. Então vamos estar conversando um pouco acerca das mudanças e até onde é possível que um indivíduo mude. Bom, se pegarmos a partir da teoria psicanalítica, Freud nos diz que o sujeito ele se estrutura até seus 7 a 8 anos de idade, e a partir disso ele aprende a trabalhar com a sua estrutura, ele não muda. Ou seja, a partir da visão freudiana, um sujeito com uma estrutura neurótica ou psicótica ou perversa não irá mudar sua estrutura. Porém, Freud não diz que ele não possa mudar suas atitudes. Ele pode até não mudar a forma como ele se estrutura e a forma como ele se porta diante do mundo, mas ele pode controlar suas atitudes e tomar atitudes em função de objetivos maiores, desde que ele queira, obviamente. Um dos pressupostos lógicos da psicologia de modo geral e principalmente da psicanálise é que o indivíduo deve desejar as mudanças, do contrário, não há nem por que ele mudar. Se ele está disposto a ser daquele modo e arcar com as consequências de ser daquele modo, é da conta dele. Pegando por um outro aspecto, que seria Sartre, Jean-Paul Sartre, Sartre nos diz que o sujeito ele está em constante construção, ou seja, nós estamos mudando todo dia. Diariamente nós estamos mudando nossa forma de ser, de agir e de pensar. Por quê? Porque todo dia recebemos informações novas. Automaticamente alteramos opiniões, alteramos posicionamentos e isso nos altera. Aí muitos podem perguntar, mas qual é mais válida? Teoria freudiana ou teoria sartriana? Bom, para quem já assistiu outros vídeos meus ou me conhece, sabe que sou tanto fã de Freud quanto fã de Jean-Paul Sartre. E que, pessoalmente, não considero uma teoria como mais válida que outra. Considero sim que ambas, apesar de se contraporem em algumas questões, se complementam. Porque o indivíduo ele pode sim ter muito do que a sua infância lhe fez ser, como Freud afirma. Porém, permanecer na forma de agir daquela estrutura é uma opção dele, como Sartre nos traz. Por mais que Sartre não acredite em estruturas psicológicas, como o Freud define, e aqui realmente uma perspectiva minha, a partir da leitura de ambos os autores, tanto Freud quanto Sartre, eu acredito que a infância pode muito bem ser explicada por Freud, mas na fase adulta, o Sartre nos traz uma opção a mais para o indivíduo. Ele não mantém o indivíduo prisioneiro do seu inconsciente como muitos atribuem a Freud. Eu pessoalmente não vejo desse modo. Eu acredito sim que o indivíduo ele tem muita liberdade mesmo diante da teoria freudiana, mas aí é uma questão de interpretação de cada um. Mas Sartre nos traz que nós somos aquilo que desejamos ser. Ou seja, nós temos a opção de mudar a hora que nós quisermos. E eu acredito sim que em uma fase adulta isso é válido. Talvez durante a infância, não. Tanto é que realmente o trabalho do existencialismo, que é de base sartriana, com crianças, tende a ser bem mais complexo. É necessário um trabalho em conjunto com os pais, muito mais coisas. Porque a criança ela tem poucas opções de escolha. Os pais acabam hipocritamente limitando muito as opções de escolha de uma criança. Eles acabam fazendo escolhas pela criança ao invés de dar as opções e as consequências dessas opções. Enfim, o que então nos é trazido? E o que eu acredito e defendo a partir da leitura de Sigmund Freud e de Jean-Paul Sartre. Acredito que o indivíduo sim pode mudar na sua fase adulta, ele pode ir contrário às situações que lhe foram geradas pela infância, desde que ele queira. Aí nós entramos em um outro contraponto. Qual que é, por exemplo, o problema de psicopatas, ou serial killers, assassinos em séries, etc. Qual que é o problema desses criminosos
e aqui falando a partir da questão legal e não de questão moral, qual que é a questão desses criminosos? Que em geral eles sentem prazer no que fazem e eles não querem mudar. Aí muitos dizem, um psicopata ele não pode deixar de ser psicopata. Segundo a teoria freudiana, não. Ele não pode deixar de ser perverso, ele nasceu, se estruturou depois do seu nascimento nessa questão perversa e ele vai morrer como um perverso. Ele não pode controlar essas atitudes? Aí depende. O próprio Freud não diz nada a respeito de ser impossível para um sujeito controlar essas atitudes. E ao mesmo tempo, nós entendemos que ele pode sim controlar essas atitudes desde que ele queira. E aí que está o grande problema, porque a maioria dos assassinos em séries, deste tipo de indivíduo formado na perversão, eles não querem controlar esses instintos, porque esses instintos eles são agradáveis de certo modo. E aí o que entendemos então? Mudanças podem ocorrer desde que seja de vontade desse indivíduo mudar. E aí muitos dizem, mas tem muita gente que fala que quer mudar, mas não muda. Falar é uma, sentir e querer é outra. E aí, a partir do momento que esse indivíduo decide, realmente sente e quer mudanças, ele pode sim. Basta que ele analise o que ele torna aquilo que ele é e se ele quer realmente permanecer naquilo que é. A partir do momento que ele constata que ele não quer permanecer naquilo que ele é, basta ele mudar suas atitudes. É apenas uma questão de querer poder. É uma coisa relativamente superficial que eu trago aqui e espero que tenha ajudado a quem assistiu este vídeo. Acessem o canal, se inscrevam e assistam os demais vídeos e até um próximo vídeo.